Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. A seguir em Contato, quando nos sentimos esgotados. Todos experimentamos em alguns momentos da vida fadiga, cansaço e nos sentimos desgastados. Mas quando essa fadiga ou cansaço se desenvolve em um espírito de desânimo, porque parece que nunca vai conseguir superá-lo, tendo os sentimentos de estar exausto e esgotado, e de alguma forma, emocionalmente, como fisicamente ou espiritualmente, e você quer se afastar e simplesmente esquecer tudo, isso não desaparece, de alguma forma continua acontecendo apesar de tudo. Talvez sua experiência não seja apenas fadiga, talvez seja você experimentando esgotamento. Esse sentimento de estar absolutamente esgotado e exausto na vida. Acontece tanto com o crente quanto com o ímpio, e pode acontecer com aqueles que amam a Deus de todo o coração quanto aqueles que não o amam. Pode acontecer em seu trabalho, pode acontecer em seus relacionamentos, em sua escola, em sua vida espiritual e em seu relacionamento com Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa mensagem intitulada A Fonte da Nossa Força quando nos sentimos esgotados. E gostaria que você abrisse em Isaías, capítulo 40, começando no verso 27. Isaías, capítulo 40, versículo 27. Ele diz: Porque você diz ao Jacó e declara ao Israel: O meu caminho está escondido do Senhor e o meu direito escapa do conhecimento do meu Deus. Você não sabe, não ouviu, o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa nem se fadiga. Sua compreensão é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ainda que os jovens se cansem e se fadiguem, e os moços tropecem e caiam, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voarão como águias. Correrão e não se fadigarão. Andarão e não se cansarão. O povo de Deus estava perguntando ao Senhor agora: Senhor, por que parece que você não se importa conosco? Parece que não estamos recebendo o que nos é devido, você não está cumprindo sua promessa. Então, a resposta dele para eles é: sim, ele mantém sua promessa, ele dá o que é necessário, e aqui está falando de força, de todo poder, que era o desejo, pedido, necessidade deles. Quando você e eu falamos em termos de nos sentirmos esgotados, isso pode acontecer, como dissemos, com qualquer um, pode acontecer com uma mãe, a qual está criando 3, 4, 5 filhos e que tem todas essas responsabilidades durante o dia de manter tudo em ordem, se preparar para o marido e manter a casa toda limpa e tudo mais, e sem pausa por um longo período de tempo, pode acontecer com o presidente de uma corporação, ou um pastor, de fato, há literalmente não centenas, mas milhares e milhares e milhares de pastores todo ano que simplesmente se afastam do ministério, porque ficam esgotados. Fazendo a obra de Deus, ficam esgotados. Há milhares de pessoas que não são pastores, mas estão envolvidas, de alguma forma, na obra do Senhor, e elas ficam esgotadas em seu ministério e se afastam. Há sempre pessoas entrando no ministério, há sempre pessoas saindo. Muito daqueles que saem porque ficam esgotados, tão fatigados, tão cansados, tão desgastados, com tantos estresses, tantos desafios, não conseguem lidar com tudo, simplesmente se afastam. Agora, a princípio você pode dizer, bem, eles não deveriam ser mais fortes que isso, bem, isso é verdade, mas você não sabe a verdade sobre algumas coisas podem ser muito, muito destrutivas em sua vida. Posso olhar minha própria experiência e ver quando eu sofri a mesma experiência, lá pelos anos 70, quando eu estava pregando num domingo de manhã, como estou fazendo agora, mas durante a semana eu estava fazendo 2 outros programas de 30 minutos. Requer muito mais energia, muito mais poder de concentração, muito mais do que tudo, para olhar para um tubo frio e não ter ninguém lá, além do homem por trás da câmera, em uma sala privada, em algum lugar e falar. Era extremamente exaustivo para mim, mas toda a responsabilidade de ser um pastor. Então eu continuei assim por cerca de 1 ano, fui ao hospital 3 vezes, cada vez que eu dizia ao médico: não estou doente, estou só cansado. Então faziam todos os exames, verificavam meu coração, verificavam isso, aquilo e finalmente concluíram que eu estava certo. Diziam: bem, por que não para de trabalhar tanto? Eu dizia: eu estou. Eu voltei. Tentei decidir o que deixar. Tudo era importante, tudo era prioridade, tudo era essencial, não podiam fazer sem mim. Então o que eu fiz? Eu me convenci que não podia parar. Então continuei fazendo o que estava fazendo. Voltei ao hospital de novo, mesma história.
Contei ao médico a mesma história, mesma conclusão, mesmo exame, tudo igual. Na terceira vez que aconteceu, foi um pouco diferente. Um dos meus mais queridos amigos, Dr. Stephen Over, estava nos visitando e nós tínhamos uma conferência missionária, então ele, sua esposa, minha esposa e eu fomos ao mesmo restaurante onde tínhamos ido há 3 anos. E 3 anos antes, ele sentou lá e me disse, deixe-me contar o que eu passei. Ele havia passado por um momento terrível em sua vida, não pôde pregar por um ano, e me contou todas as coisas pelas quais passou e eram terríveis. E me lembro de ter dito a mim mesmo, irmão, não vou deixar que isso aconteça comigo. 3 anos depois, sentando ali naquele restaurante, ele disse para mim, como você tem passado? Eu disse, bem, minha esposa disse, bem, diga a ele a verdade. Então contei como eu me senti, ele disse, bem, você tem que ir para o hospital essa noite? Eu disse, de jeito nenhum, você sabe, você vai falar amanhã? Eu disse, não posso fazer isso. Ele disse, essa noite? Eu disse, não. Me levaram para o hospital e me internaram. Na manhã seguinte ele pregou, convocou os diáconos e disse que se me quisessem vivos me dariam 3 a 6 meses ou eu estaria morto, pois já tinha passado por isso. E ele estava me observando com muita sabedoria, sabendo que em algum momento eu iria me esgotar. Mas eu pensava que poderia continuar para sempre enquanto tivesse Deus vivendo dentro de mim, o que eu tinha. O único problema é que, não importa quanto você ame a Deus, quanto você queira servi-lo, se estiver esgotado, fazendo o que Deus não quer que você faça ou agindo de maneira errada, ou qualquer que seja o problema em sua vida, não vai funcionar. Não funcionou para mim, levei 1 ano para superar isso, e mesmo depois disso, notei que as coisas me esgotavam rapidamente. Estou citando isso para dizer que Deus trabalhou em minha vida de tantas maneiras maravilhosas, especialmente nesse ano passado, que Deus me ensinou algo que eu estou tão feliz em poder compartilhar porque tenho mais responsabilidade hoje do que tinha naquela época. Muito mais coisas acontecendo do que naquela época. Mais responsabilidade aqui e por todo o mundo. E ainda assim, eu não me sinto exausto, não me sinto cansado, não sinto a pressão. Tenho coisas suficientes sobre mim que pressionaria e destruiria muitos. Deus me ensinou algo e está no processo de me ensinar mais, como viver no meio disso, andar acima disso e buscar minha energia e minha força, não de mim mesmo, mas dele. E o que eu quero fazer é compartilhar com você o que Deus está no processo de me ensinar, porque estou te dizendo, é uma das coisas mais empolgantes que já aprendi em todos os meus quase 50 anos como cristão. Eu não trocaria nada no mundo pelos problemas, tristezas e fardos. E quero te dizer isso, se você se lembrar em Romanos capítulo 8, ele diz que somos mais que vencedores por meio de Cristo que está em nós. Ser mais que vencedor quer dizer que você sai da batalha com mais do que levou para ela. Quando ele diz que somos mais que vencedores, significa você sai da batalha com mais do que você levou para ela. Agora eu posso te dizer que eu tenho sido mais abençoado nos últimos meses do que em toda a minha vida, que estou aprendendo mais sobre Deus, sobre seus caminhos. Você pensa, bem, tem sido pastor aqui por 25 anos e está aprendendo apenas algumas coisas? Correto. Totalmente correto. Quer saber? Em 25 anos, estar aprendendo algumas coisas, fará a mesma pergunta, você pensa, deveria ter aprendido isso há muito tempo? Deveria. Mas algumas coisas aprendemos e precisamos reciclar. É incrível o que esquecemos, não é? Você e eu aprendemos algo e esquecemos. Mas então, há áreas em nossas vidas em que, enquanto aprendemos, ele nos dá uma compreensão mais profunda, uma maior compreensão, e então ele nos coloca e nos permite que enfrentemos situações para sermos testados até o mais extremo, e é quando o que cremos se torna uma realidade viva, inabalável, irrefutável, inalterável em nossa vida, que absolutamente não pode ser abalada por nada. Então, o que eu gostaria de fazer nessa mensagem é meio que confiar isso um pouco à nossa vida espiritual, se eu puder, e está relacionado a cada aspecto da nossa vida, mas com nossa vida espiritual principalmente, e fazer a pergunta aqui desse capítulo, e é, quando ele diz aqui que ele vai prover a força e que os jovens se cansarão, vão se desgastar, tropeçar e cair. A questão é, por que essas coisas acontecem? Por que ficamos esgotados? Bem, quero que ouça com muita atenção. Se prestar muita atenção, isso vai te poupar de muita dor, de muita angústia, muitos erros e, às vezes, muitas perdas. Preste muita atenção. Uma das razões principais que sofremos esgotamento espiritual é que temos uma visão errada do Evangelho. Agora, o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo entrando em nossas vidas. E diríamos que o Evangelho é acreditar no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal e confiar nele como Salvador. Então,
uma pessoa confia no Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal e crê nele, crê que sua morte no Calvário expiou nossos pecados e então estão salvos. Mas a ideia dele sobre o Evangelho não é apenas confiar no Senhor Jesus Cristo como Salvador, mas então se juntar a uma igreja local, que é a do Novo Testamento, é claro. Então você é batizado e se envolve nessa igreja e eis o que acontece. Pouco tempo nesta igreja você começa a perceber que essa denominação tem certas regras e regulamentos. E há certas coisas que você deve fazer e certas coisas que não deve. Logo você percebe, depois de estar naquela igreja, que todo mundo naquela igreja não concorda, que você sempre deve fazer isso ou não fazer aquilo. Eles nem sempre concordam com o que você deve fazer ou o que não deve. Então logo você percebe que há um conflito do que é permitido, do que não é permitido. Então o que acontece é que as pessoas entram na igreja e elas descobrem a vida cristã. É uma fórmula e essa fórmula tem certas regras e regulamentos. O problema é que antes deles serem salvos já tinham problemas suficientes agora. Eles têm essas regras e regulamentos, esse faça isso, não faça aquilo, deveria fazer isso, não aquilo. Bem, você deve fazer isso, fazer aquilo, comparecer a isso, deve ler a Bíblia, testemunhar, você deve orar, deve ofertar, deve fazer todas essas coisas, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não participar disso. Então, o que acontece a imagem é que a vida cristã é uma fórmula de coisas que fazemos e não fazemos. Agora, isso é absolutamente estranho ao Novo Testamento. O que aconteceu quando nascemos de novo é que recebemos a vida de Deus. O novo nascimento é receber uma vida que nós não tínhamos antes de nossa experiência de receber Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, porque agora cada um crente tem a vida de Deus vivendo e permanecendo dentro de nós. Então, a vida cristã, preste atenção, a vida cristã não é uma fórmula pela qual seguimos isto, portanto somos salvos, seguimos essas instruções, essas regras. A vida cristã é um relacionamento pelo qual Deus, que em todo o seu amor, bondade e perdão, Ele desce e Ele nos reconcilia, nos alcança e nos reconcilia de volta, e perdoa os nossos pecados, nos faz santos em sua visão e nos relaciona com Ele. Ele diz como uma vinha e um ramo. Ele diz, eu te coloquei como ramo na videira para que a seiva que corre na videira corra no ramo. E a seiva que corre no ramo corre no caule e produz uvas deliciosas, suculentas e lindas. Então, o que é que tem a vida? É a videira que tem a vida e Jesus diz, eu sou a videira. Um ramo desconectado da videira, coloca em uma mesa, ele murcha e morre. Ele diz, somos ramos, fomos colocados em Cristo Jesus. Nós agora temos a vida de Deus correndo em nosso próprio ser. Cada um filho de Deus é habitado pela própria vida de Deus que habitava na própria vida do Senhor Jesus Cristo. Lembra do que ele diz aqui nessa passagem? Ele diz agora, até os melhores jovens que foram treinados como atletas se fatigam, se cansam, eles tropeçam e caem. Mas, ele diz, há uma maneira de viver nossas vidas que não temos que ficar exaustos, não temos que nos cansar, não temos que chegar ao ponto de estar espiritualmente, mentalmente, fisicamente ou de qualquer outra maneira, chegando ao ponto de estarmos esgotados. E se notar, ele diz nessa passagem que ainda podem correr, mas não ficarão cansados, que podem passar por dificuldades, mas não desmaiarão nem perderão o ânimo. Não significa que a vida fique mais fácil, não significa que as coisas mudem. Significa que agora nós estamos vivendo de uma fonte da qual nós não vivíamos antes. Então ele diz nessa passagem que nós temos, por exemplo, uma fonte que está disponível. Em primeiro lugar, dissemos que o problema principal é a visão errada do Evangelho. Um segundo problema é uma visão errada da maturidade espiritual. Se eu te perguntasse o que é maturidade espiritual, mais que provável, se fôssemos realistas sobre isso, diríamos maturidade espiritual é chegar ao ponto em que você lê a Bíblia todo dia, e você ora todo dia, e você entrega o seu dízimo sempre no dia, e as coisas que costumavam te incomodar já não te incomodam mais, as que costumavam te tentar não te tentam mais. Aquilo que costumava te frustrar e fazer você perder a paciência não acontece mais. E o que parece é isso. Parece que maturidade espiritual é chegar ao ponto onde você tem a carne sob controle. Você tem a carne sob controle, diz que ela foi crucificada. Tudo aquilo que estava surgindo, pode fazer facilmente malabares com isso agora. Tudo aquilo que te incomodava, conseguiu colocar tudo em ordem. Tudo está em ordem e agora você está vivendo a sua vida e você conseguiu controlar essas coisas. Nada está mais longe da verdade. E eis a razão por quê. Se você e eu tivéssemos o poder de controlar, suprimir, manter tudo em ordem, tornar a velha carne crucificada, e a carne é essa parte, preste atenção. A carne é aquela parte de você e de mim
que continuamente insistem em agir independente da vontade de Deus, e todos nós temos uma. Porque todos temos a capacidade de pecar, todos somos tentados ocasionalmente sobre coisas diferentes, então todos temos que lidar com essas coisas. Agora, então se alguém pudesse chegar ao ponto em sua vida espiritualmente madura, onde nada mais disso incomodasse, sabe o que significa? Significa que eu preciso de Deus. Se eu puder ter tudo sob controle, não preciso dele. Ouça, odeio te dizer isso, mas você percebe que você é a mesma coisa de quando foi salvo? Não melhorou nem um pouco? Ah, não, você não sabe como eu era quando eu fui salvo. Não faz diferença como era. Porque se tirar Deus da sua vida, sabe o que vai fazer? Fazer o que fazia antes. Agora você tem que admitir, todos temos que admitir que de vez em quando nós agimos como nós agíamos. Amém? Então o que diz que você não melhorou, porque se tivesse melhorado, não agiria desse jeito. Então, vê, o que eu quero que você perceba é isso. Não há um único versículo bíblico que diz que você pode mudar a si mesmo. Não podemos fazer isso. A vida cristã não é alterar meu comportamento. A vida cristã não é alterar minha conduta. A vida cristã não é dizer, eis as regras e os regulamentos. Essa é a maneira como vou me comportar. Isso eu vou admitir, isso eu vou omitir. Isso não é cristão, não é disso que se trata a maturidade. Maturidade é isto. Maturidade é chegar ao ponto da minha vida de reconhecer que sou um ser humano natural. Eu tenho Deus vivendo dentro de mim. Não posso mudar minha carne. Não posso mudar esse algo dentro de mim que quer agir independente de Deus. Está lá todos esses anos atuando da mesma forma quando eu era criança. A idade não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, não posso mudar isso. Não posso mudar a carne. Não consigo manter tudo sob controle. A maturidade diz que cheguei ao ponto da vida em que percebo que não posso mudar a mim mesmo, mas que minha responsabilidade é confiar nele e depender dele todos os dias, em todas as coisas, percebendo que não cabe a mim tornar-me ou fazer, ou ser melhor, ou me tornar melhor, ou me melhorar, ou melhorar minha conduta, ou mudar meu comportamento, cumprir regulamentos, cumprir regras, ser uma pessoa melhor. Minha responsabilidade é confiar nele para fazer através de mim o que ele sabe que eu não posso fazer. Isso é maturidade espiritual, sabe o que é? Significa que cada um de nós, individualmente, tem o privilégio e a capacidade, se somos crentes, de ser espiritualmente maduro. E veja, uma pessoa espiritualmente madura não é alguém que tem 80 anos de idade e vive em casa, em algum lugar, nunca assiste TV, nunca ouve rádio, nunca assiste a televisão, nunca lê uma revista, portanto, absolutamente não pode ser tentado. Não é disso que se trata a maturidade espiritual. Porque ele nunca pretendeu que nos mudássemos e nos melhorássemos. Ele veio, ele diz, para nos dar vida de Deus para que Deus em nós nos elevasse e tornasse possível viver e superar essas coisas, tudo o que enfrentamos na vida. Não com nossa própria força e energia, pois ele sabia que iria acabar, como eu sei disso. Ele não teria colocado na Bíblia se não fosse verdade. Ele disse, ouça, estou te dizendo, mesmo os melhores jovens, eles se cansarão e se fadigarão. Ele diz que os melhores atletas treinados vão tropeçar e cair. Sabe por quê? Deus nunca fez esses corpos humanos, essas mentes, esses espíritos nossos para funcionarem e enfrentarem a vida como Deus sabe que vai ser em nossa própria força, porque Ele sabia que nossa força ia acabar e nós iríamos tropeçar e cair feio e se esgotar. Agora, como nós evitamos toda essa ideia de ficar esgotado? Bem, se notar, ele diz aqui, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, e andarão e não se fadigarão. Bem, ouça essa promessa. Ele diz que ele fará essas coisas, renovarão suas forças, poderão fazer o mesmo trabalho, mas não se cansarão. Correrão na mesma velocidade, até mais rápido de alguma forma, não se esgotarão. Agora, qual é a solução de acordo com o que ele está dizendo aqui? Bem, uma coisa que amo sobre essa passagem é isto. Só em essa passagem estar na Bíblia, ela me diz, Deus sabe que eu sou fraco. Ele sabe que somos fracos, que somos frágeis, e Ele sabe que você e eu nunca... Ouça isso. Nunca aprenderemos o bastante, nem velhos o bastante, nem fortes o bastante, nem inteligentes o bastante, para que nossa energia e tudo o que precisamos para a vida não se esgote. Ele não nos fez para sermos autossuficientes, nos fez para sermos suficientes por meio dele. Então ele diz nessa passagem, ele diz, mesmo os melhores e mais fortes jovens, ele diz, se fatigarão,
Mas ele diz: eis o que eu vou fazer. Ele disse: você renovará suas forças. Quero que olhe duas palavras aqui. Se você notar, primeiro ele diz: renovarão suas forças. Essa palavra, renovarão, veja isso, renovar, a palavra aqui é trocar. E pode escrever na contracapa da sua Bíblia: ele troca a nossa fraqueza pela força dele, é o que significa. Ele diz: eles trocarão sua fraqueza e ganharão nova força. Eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, eles caminharão, ele diz, e não se fadigarão. Outra coisa que eu quero que note aqui quando ele diz: aqueles que esperam no Senhor, essa palavra significa dar uma pausa para mais instruções, mas eis o que? Essa palavra literalmente significa em hebraico, significa trançar algo. Porque trançar significa duas coisas se tornam uma, ou três, quatro se tornam uma. Quando estamos trançados com Deus, quando recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, nos tornamos um com Ele. Temos a vida de Deus dentro de nós. Ele diz: aqueles que esperam, aqueles que são trançados, aqueles que pausam para mais instruções, aqueles que são um com Ele, ele diz, eles são aqueles que subirão com asas como águias. Eles são aqueles que terão a força e a energia, que é incansável. Agora ouça o que ele diz. Ele diz, concernente a Deus, aqui no verso 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Agora, veja isso. Se eu tenho a vida de Deus dentro de mim, e eu não devo me esgotar, fazendo a obra de Deus, ou vivendo a vida cristã, ou prosseguindo, seja lá o que for, então, se a fonte da minha força é Deus, então se ele um dia se esgotar, eu vou me esgotar. E o que ele está dizendo é isto. Quando você e eu aproveitamos seu recurso inesgotável de sua vida divina dentro de nós, nunca vamos nos esgotar, porque ele não vai se esgotar. Esta é uma fonte inesgotável de energia, força, sabedoria, conhecimento e compreensão. É uma força inesgotável porque é Deus. E como dissemos desde o início, é uma qualidade de vida que é a própria vida do próprio Deus. E, portanto, se a vida de Deus, estamos seguindo sua vontade, aproveitando essa energia, essa força, esse recurso, nós jamais nos esgotaremos. Está fluindo em nós, é através de nós. Então, quando pensamos em as causas, por que ficamos cansados e fadigados? Pode ser pecado, ou pode ser nosso trabalho, podem ser relacionamentos, sejam qual for, mas algo causa isso, e seja o que for que cause isso, o que temos que perguntar é: Deus, o que você está me dizendo? Deixe-me te dizer isso. Às vezes, ficar esgotado pode ser a porta de entrada para as maiores lições da vida. E eu posso te dizer, aprendi tantas coisas maravilhosas e emocionantes que abençoaram tanto o meu coração. E acabei de voltar estive ausente 3 semanas, alguns dias para ver meus netos, minha filha, o marido dela, em Portland, no cruzeiro. Enquanto estava no cruzeiro, algo maravilhoso aconteceu. E o Senhor sabia que eu vinha pensando sobre isso há algum tempo e há vários meses tenho sentido essa sensação de liberdade e uma incrível sensação da presença e do poder de Deus em minha vida que eu conheço há anos, mas tem se tornado mais real para mim pessoalmente. Bem, um dos meus amigos e eu, que é membro da nossa igreja, um dos diáconos, estava no cruzeiro. Então, nós subimos para uma área em Ketchikan para observar as águias e havia uma área lá que podíamos chegar bem perto delas. Então, as observamos por um bom tempo e olhando através de uma lente longa, você pode vê-las de perto. Então, observei aquela águia, era enorme e estava ali em um lugar perfeito para eu tirar uma foto dela. Então, continuei observando e de repente eu a vi abrir as asas assim, meio que se afastar. E simplesmente levantou os pés para trás e começou a planar. Pensei, agora. Ela simplesmente se lançou para o ar, eu fiquei observando, tirei algumas fotos e, para vocês, amantes da natureza, fotografei com uma câmera. E, notei que ela simplesmente abriu as penas de suas asas e apenas planou. Eis o que ela não fez, não ficou se sacudindo, batendo no ar, tentando ir em algum lugar. Sabe o que aconteceu? Ela simplesmente planou, simplesmente subiu. Me lembrei desse texto e disse, querido Deus, como essa águia está voando, não está batendo asas? Sabe o que ela fez? Simplesmente se lançou numa corrente de ar. E a corrente de ar simplesmente a levou para cima. E mudava de uma corrente de ar para outra. Subia.
E ela planava sobre todos nós e sobre tudo que estava acontecendo. Quase como se tivesse sem energia. Tudo que ela fazia era abrir suas asas. Estava apenas planando e mergulhava e planava e navegava. Pensei, Senhor, aí está a chave. Deus não quer que nos batamos na vida desse jeito. O que Ele quer que façamos, Ele diz, Ele é a nossa força. Ele é como vento debaixo de nossas asas. Ele quer que planemos em quê? Em sua força, em sua energia, em seu poder. Sem o vento, ela teria que ficar se batendo no ar, mas ela estava lá planando ao redor, aproveitando sua vida. Ele diz, os jovens tropeçarão e cairão, mas aqueles que esperam no Senhor, ligados a Ele, aqueles que dependem dEle e reconhecem que são absolutamente, totalmente dependentes deles em tudo, aqueles que pela fé dizem, Senhor, não consigo lidar com isso, isso é seu. Ele está radiante em prover tudo o que eu preciso naquele momento para cuidar disso. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.